Irmãos, sexta-feira fui ministrar numa igreja em São Paulo, falamos sobre não ignoreis o diabo, e eu disse para o Márcio, olha, chegou uma hora que Jesus entrou lá e quebrou tudo, e eu amo quando Jesus entra, eu amo quando Jesus entra, e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu acredito na presença, irmãos. Eu ainda acredito na presença. Eu acredito que a presença pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Mas vamos lá. Jogos Mentais, volume 8. Rapaz, o negócio acho que vai chegar no 100. E nós vamos continuar falando sobre a semente da ofensa e a árvore da amargura. Nesses últimos domingos nós estamos falando sobre os jogos mentais que os principados e as potestades procuram jogar conosco. E sabe, irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias em que nós estamos ignorando o diabo. A igreja, na sua boa parte, já não acredita mais que ela peleja contra um inimigo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra espíritos malignos. Nós não estamos negligenciando aqui a responsabilidade humana, mas nós também não podemos negligenciar que há um inimigo, que tem eu e você na mira dele. E como nós já vimos aqui, ele sabe como chegar até nós. E se nós ignorarmos isso, a chance de tombarmos no combate, ela é muito grande. Eu acredito que além de entendermos como o inimigo age, nós precisamos novamente daquela poderosa presença de Deus. Daquela presença de Deus que faz aquilo que homens não podem fazer. Nós precisamos disso. E nesses dias o Senhor está falando muito conosco sobre essa questão da mente e do coração. E nós falamos domingo passado, e eu acredito, irmãos, que uma das maiores armas que o inimigo tem usado nesses dias é a arma da ofensa. E como nós falamos, a ofensa é uma semente que o inimigo procura lançar nos nossos corações. E uma vez que o meu coração, o seu coração, abrigou essa semente da ofensa, a Bíblia diz que vai gerar uma raiz, chamada a raiz da amargura. E uma vez que essa raiz da amargura deu lugar, você pode crer que vai nascer uma árvore, a árvore da amargura, e você vai produzir frutos amargos. Talvez essa seja a resposta, uma das respostas, porque há tanta frieza na igreja. Eu acredito que como nunca, nós temos permitido que a ofensa seja semeada nos nossos corações e a amargura encontre pouso. E eu quero ver com você, não sei se a gente vai conseguir terminar, talvez nós vamos ter que ir para domingo que vem com a semente da ofensa e a árvore da amargura, parte 3. Mas vamos deixar o Espírito conduzir. A ideia nossa não é terminar mensagens para trazer uma mensagem nova no domingo que vem. A nossa ideia é que o Espírito fale aquilo que ele precisa falar e pegue a gente naquilo que ele precisa pegar e mude a nossa vida. Hoje eu estava falando, nós estávamos almoçando e eu falei para Melissa, sabe, Melissa, um problema da igreja hoje, que a gente acha que quando Jesus voltar, vai ser a mesma coisa que a gente tivesse encontrado um ator famoso. E eu disse para ela, imagine que nós fôssemos num lugar e encontrássemos o ator que faz o papel do Homem-Aranha. O que você ia fazer? Ela falou, pai, eu ia querer tirar uma foto com ele, pedir um autógrafo.
Eu falei para ela, nada contra, mas o nosso problema é que a gente acha que com Jesus vai ser a mesma coisa. Na vinda de Jesus, a gente vai pegar o nosso celular e vai falar: Jesus, posso fazer uma selfie com você? E vai tirar uma selfie com ele sorrindo. Mas a Bíblia diz que naquele dia será o grande e terrível dia do Senhor. E na hora que nós estávamos louvando e agora orando, me veio no coração, e quem sabe em fevereiro, quando eu sair de férias, eu faça isso, de ver na Bíblia todos os personagens que tiveram um encontro com Deus. E se eu não estou enganado, irmãos, todo mundo que teve um encontro com Deus, a primeira coisa que sentiu é que ia morrer. A primeira coisa que sentiu foi um terror. Não vou falar nem temor, foi um terror. Porque eles viram algo que carne não pode suportar. E eles sentiram uma santidade fluindo daquele que estava sentado no trono, tão terrível que o sentimento era de morte. Mas hoje nós achamos que quando Jesus vier, nós vamos fazer selfie com ele. Vamos chamar ele numa live. Vamos fazer uma live, Jesus, nós dois. Eu acho que nós se tornamos íntimos demais, irmãos, de Jesus. Ou melhor, nós achamos que estamos íntimos dele. E aí a gente está tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu acho que daqui para frente, cada um de nós vai ter que rever os conceitos do cristianismo que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo como igreja. E eu acredito que hoje, nesses dias, o Senhor quer que nós guardemos a nossa mente e os nossos corações. Porque o negócio é sério, irmãos. Eu sei que é difícil a gente entender, mas a questão é séria demais. Está envolvido a eternidade. Está envolvido aonde eu e você vamos passar a eternidade. Está envolvido a salvação das nossas almas. Está envolvido um castigo eterno, um preço alto que foi pago e que nós como igreja não podemos desperdiçar. Nós como igreja não podemos menosprezar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero ler com você a partir do verso 12, Hebreus 12, dos versos 12 a 15. Hebreus 12, dos versos 12 a 15. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Só até aqui, irmãos, por enquanto.
Como eu disse, nós estamos falando sobre a semente da ofensa e a árvore da amargura. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção com vocês sobre esse texto, porque o autor de Hebreus está nesse texto falando de que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E aí ele fala assim: deixem o pecado e também aquilo que embaraça. E eu já ministrei aqui que muitas vezes a gente até larga o pecado, mas a gente não deixa as coisas que nos embaraçam. E tirar o pecado é difícil, mas coisa que embaraça é mais difícil ainda. Porque nem sempre o que embaraça é pecado, mas atrapalha. Ter Facebook não é pecado, mas tem muita gente embaraçada com o Facebook. Ter o WhatsApp não é pecado, mas tem muita gente enrolada com o WhatsApp. Tem gente que não pode ter rede social porque vai pecar. E tem gente que não está fluindo nas coisas de Deus porque está preso nas redes sociais. E aí você pode falar um monte de outras coisas que não são pecaminosas em si, mas são embaraçosas. E depois o autor de Hebreus vai falar que Deus disciplina os seus filhos. E que a disciplina, quando vem, naquele momento ela causa tristeza, mas depois ela causa alegria. Porque a disciplina vem para correção. A disciplina não é uma punição, a disciplina é para corrigir caminhos errados. E a ideia do autor de Hebreus é, já que então Deus disciplina, e aí nós chegamos no verso de número 12, ele vai dizer o quê? Levanta essa mão. De repente você baixou a guarda, você está caído, se levanta. Está desanimado, se levanta. O pau está quebrando no meu ombro, se levanta, fortalece os joelhos, para de cambalear, é isso que o autor de Hebreus está dizendo, levanta essa mão. E aí ele vai dizer assim, faça caminhos direito. Faça caminho direito para a sua vida, busque o que é reto. Para quê? Para que as pessoas que mancam possam encontrar cura. Para que aquelas pessoas que estão com dificuldade em caminhar possam ver em você um caminho reto e ela possa ser curada. Sabe, irmãos, eu e você somos responsáveis por nós. Cada um de nós somos responsáveis por si, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você também é responsável pelo seu irmão. Você também é responsável por cada uma das pessoas que habitam no planeta Terra nessa geração. E muita gente está esperando que eu e você estejamos trilhando um caminho de retidão para que elas possam encontrar cura para as suas vidas. E aí o autor de Hebreus chega no versículo 14 dizendo assim, segue a paz com todos. Só que, irmãos, seguir a paz é uma palavra fraca. A melhor tradução aqui seria esforcem-se, caçem, persigam a paz. Irmãos, guarde isso. Tudo que a Bíblia falar, que nós temos que perseverar, perseguir, se esforçar, permanecer, são coisas difíceis de se manter. Se a Bíblia fala perseverar em oração, é porque ficar firme na oração vai ser difícil. Se a Bíblia fala persevera numa ação, persevera em amar, persevera em buscar, persevera em orar, congregar, é porque vai haver oposição.
E se a Bíblia está dizendo que nós devemos perseguir a paz, se esforçar para ter paz com os irmãos, com todos, é porque não vai ser fácil. Mas é necessário, é um mandamento, é uma obrigação perseguir a paz com todos, caçar a paz. E paz aqui é a palavra que a gente às vezes fala, shalom. Paz aqui não é só, eu estou em paz com meu irmão. Não, paz é você perseguir a felicidade, perseguir a amizade, o amor, perseguir esse sentimento mesmo de estar em paz. Mas paz aqui, shalom, ela engloba muitas coisas. Perseguir a saúde do outro, perseguir a saúde do todo, caçar, irmãos. Nós precisamos nesses dias sair à caça de termos paz, harmonia com todos. É fácil? Você acha que caçar é fácil? Vai exigir um esforço, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Agora, sabe uma coisa, irmãos? Um grande mal, que hoje, quando a gente fala de ofensa, e eu me incluo nisso, a gente adquiriu um vocabulário. Mas eu estou no meu direito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu entregamos a nossa vida para Jesus, se há uma coisa que eu e você não temos mais direito, é de sentir direito em qualquer situação. Nós em Cristo já não temos mais o direito de nada, a não ser um direito, de morrer. A paz só consegue ser alcançada se alguém abrir mão do seu direito, de até estar certo. Mas hoje tudo que a gente ouve mas eu estou no meu direito. E é por isso que a gente vive num ambiente de contendas. Irmãos, sabe o que o diabo mais deseja? É causar divisão. Porque há um princípio espiritual que Jesus disse: um reino dividido não subsiste. Em qualquer relacionamento, qualquer situação, quando a divisão entra, aquilo está fadado ao fim. Aquilo está fadado a acabar. E quando a gente está num ambiente de divisão, o foco se perde. Se a divisão entra no casamento, o foco principal do casamento se perde. Se a divisão entra num relacionamento entre irmãos, o foco de família se perde. E se a divisão entra numa igreja, o foco de ser igreja se perde. Mas toda contenda tem um princípio, é a ofensa. E sempre tem duas partes que não estão dispostas a abrir mão do seu direito. Só que eu preciso informar a igreja: entregar a vida para Jesus é perder qualquer direito. É estar disposto a abrir mão até quando está certo. Talvez você se converteu e não te avisaram isso. E aí nessa noite eu estou te avisando. Você tem o direito de não ter direito. E você tem a obrigação de abrir mão, até mesmo quando você tiver razão. Se o bem maior for a paz.
Alguém pode dar um grito, pelo menos? Não, mas grito mesmo. Eu não estou esperando glória, não, nem aleluia. Eu estou esperando um grito mesmo. Agora, irmãos, olha que interessante o verso 14. E ele diz assim, que nós devemos perseguir a paz com todos e a santificação. Crentes do país da Crentolândia, em pleno século 21, com expectativas que nesse ano vão lançar o iPhone 13, com expectativas que o 5G está chegando e já estão pensando no 6G, com expectativa que um dia você vai entrar num carro que não vai ter volante. Sabia disso? Que já tem protótipos disso? O último salão do automóvel que eu fui, eu vi vários carros que não têm mais volantes. Você entra, parece que você está na sala da sua casa. Você só programa lá no tablet, alguma coisa, smartphone, onde você quer chegar, senta lá e fica batendo um papo, tomando suco, e o carro vai te levar onde você quiser. Em pleno século 21, 2021, na expectativa que essa praga desse coronavírus volte para os quintos dos infernos de onde veio. Em pleno século 21, eu preciso dizer para você e para mim que nós devemos perseguir, caçar a paz com todos e devemos caçar a santificação. Sabe o que é santificação? Sermos separados. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos, em nós? Que a gente se converte, mas a gente fica com inveja de quem está no mundo. A gente olha e fala assim, cara, o povo do mundo é feliz. Agora eu tenho que seguir Jesus. E aí a gente fica tentando trazer o mundo para dentro da igreja. A gente fica tentando se adequar ao mundo. A Melissa citou alguns famosos que nos últimos tempos se converteram. E aí os caras põem no Instagram o batismo, mas aí você olha a vida não condiz. E aí ela falou um negócio que eu fiquei pensando, eu falei, cara, que tal, hein, se viesse um famoso aqui para a nossa igreja, e ele se convertesse, no dia do batismo, aliás, no dia do batismo, não, a gente fizesse um batismo secreto dele, sem luzes, câmeras e ação, sem fotografia, não pode fotografar. Você não vai pôr no Instagram que você se batizou. Você só vai dizer que você é crente depois que você mostrar frutos do seu arrependimento, para que você não envergonhe o evangelho de Cristo. Será que muitos dos famosos que supostamente se converteram ia querer Jesus? Será que se hoje nós continuássemos e começássemos a falar que a santificação deve ser perseguida e caçada pelos crentes, será que as nossas igrejas estariam cheias? Será que nós teríamos milhares de curtidas? Mas a Bíblia diz que nós devemos caçar a paz e caçar a santificação, sermos separados. Irmãos, hoje eu estava lendo um pouco da história da igreja e o quanto de cristãos perderam a vida por coisas que a gente hoje tem como comum. Pessoas, Ronaldo, foram queimadas vivas. Crianças foram assassinadas na frente dos pais por coisas que hoje a gente tem dentro da igreja. E que muita gente hoje fala assim, vocês agora, isso é religiosidade. Mas teve crente que morreu só porque não quis participar de uma festa
para outros deuses. Teve crianças que foram assassinadas na frente dos seus pais, só porque falaram que amavam Jesus e que não iam se prostrar para outros deuses. Hoje a gente chamaria isso de religiosidade. Hoje a gente diria, não, filho, curva aí, esquenta não. O importante é que Jesus está no seu coração, se curva. Irmãos, a verdadeira fé, ela é expressa em atitudes. Não é só algo interno. Ah, eu tenho Jesus no meu coração. Mostre isso. A santificação é a maneira que nós mostramos a fé que está dentro do nosso interior. Isso deve ser perseguido. Eu quero perguntar para mim nessa noite, Márcio, você está perseguindo a santificação? É um alvo? Caçar até conseguir grudar a santificação? Eu estou perguntando para mim, não estou perguntando para vocês, não. É para mim que eu estou perguntando. Márcio, você está caçando a santificação? A santificação é um alvo da sua vida. Por que eu devo caçar a paz e caçar a santificação? O versículo responde, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Só que eu vou chocar você agora. Até hoje, eu sempre acreditei que esse versículo estava falando da salvação. E a gente sempre vê as pessoas falando sobre a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas até hoje eu nunca vi ninguém dizendo, sem você estar em paz com o seu irmão, você não vai ver a Deus. Só que até hoje eu acreditava que isso falava da salvação. Só que sabe como esse versículo poderia ser traduzido, irmãos? Seguir a paz, ou vamos colocar, caçem a paz com todos, caçem a santificação, pois sem elas ninguém pode entrar na presença de Deus. Sabe o que esse versículo está dizendo? Ele não está apontando para um futuro apenas. Ele está lançando para o presente. Vamos trazer para nós aqui. Vou trazer para mim. Márcio, se você não estiver em paz com o seu irmão, se você não estiver caçando a paz com o seu irmão, não adianta você entrar no quartinho de oração, pôr o louvor mais famoso do momento e ficar lá, oh Deus, oh Senhor, oh meu Pai. Se eu não estiver caçando, perseguindo a santificação, não adianta tentar entrar na presença, porque não vai entrar. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. De uma presença imediata. Irmãos, hoje qual é a postura que a gente tem? Eu briguei com meu irmão aqui, eu saio da igreja e vou para outra, e lá eu finjo que nada está acontecendo. Só que a Bíblia diz que não funciona assim. Eu brigo com meu líder e eu vou lá e abro uma igreja. Por que você está abrindo aí a igreja apostólica,
Os excluidinhos de Israel. Ah, não, porque eu discordei, eu briguei com o meu líder, e o meu líder está errado, e eu saí e abri meu ministério. Deus está passando longe de coisas assim. Porque quem gosta de estar num lugar onde não há paz é o diabo. Quem abre os portões do inferno para receber pessoas assim é o diabo e não Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: se você não estiver correndo, perseguindo, caçando, ter paz com os irmãos, e perseguindo e caçando a santidade, os portões do céu estarão fechados para você. Você não vai ter acesso à sala do rei. Você já leu o Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos feito o quê? Perdoado os nossos devedores. Ou seja, é como se você entrasse na presença e falasse assim: Deus, perdoa a minha dívida, porque eu acabei de perdoar uma dívida ali. E Deus falasse: beleza, assim como você agiu, eu vou agir com você. Mas se eu não estiver em paz com os meus irmãos, eu vou chegar lá e falar: Deus, perdoa a minha dívida. E ele vai falar: mas eu vou perdoar a sua dívida. Você não está perdoando a dívida do outro. O problema do cristianismo atual é que a gente acha que o céu, a sala do trono, é um parque de diversão que a gente entra do jeito que tiver. E tem uma frase, irmãos, que a gente distorceu. Que é aquele negócio: não, Deus olha o coração. Sim, é porque Deus olha o coração que ele pode ser duro. Não é aquilo assim: não, Deus sabe do meu coração, eu amo Ele, mas estou com a vida toda arrebentada. Jesus disse assim: quem me ama me obedece. Quer mostrar o quanto você ama Jesus? Obedece Ele, acabou. Ele vai olhar você obedecendo e vai falar: esse aí me ama. Não é pelo quanto a gente fala: Jesus, eu te amo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Ele fala: você está falando tudo isso aí, mas você vai virar as costas e vai ser desobediente. Irmãos, sem ter paz com todos, sem santificação, não adianta ir florear na presença de Deus. Deus não é comovido pelos nossos cânticos, Deus não é comovido pelo tom da nossa voz. Deus se comove, se move pelas nossas atitudes de obediência. Eu falei para a Melissa hoje, falei: Melissa, sabe o que é ser um cristão? É andar contra tudo o que estão se dizendo no mundo. Isso é ser cristão. Sabe o que é santificação? Santificação é ir contra tudo aquilo que o mundo está dizendo que é maravilhoso. Isso é ser um cristão que persegue a santificação. Só que hoje entrou um negócio na igreja que agora você fala: eu estou jejuando. Ah, irmão, você é religioso. Ah, eu oro de joelho. Ah, irmão, você é religioso. Mas, cara, os primeiros crentes se matavam de jejuar, esfolavam. Tiago era chamado de o apóstolo dos joelhos de camelo. Sabe por quê? Porque Tiago orava tanto que os joelhos dele eram grossos e tortos, de tanto orar. Conta a história que Billy Graham uma vez entrou na casa onde John Wesley viveu, e ele era menino ainda, e ele entrando num turismo lá, aí chegaram e falaram assim: ó, esse aqui é o quarto de John Wesley.
E aí, no quarto, tinha do lado da cama uma escrivaninha e tinha no assoalho de madeira dois buracos. E o guia disse assim, ó, esses 2 buracos foram feitos pelos joelhos de John Wesley. O cara orava tanto que distorceu o piso da casa dele. Sabe o que Billy Graham fez? Ajoelhou em cima. Colocou os joelhos nos 2 buracos e falou, Deus, assim como o Senhor fez com ele, faz comigo. O cara foi tão poderoso em Deus que no dia do velório dele, presidentes foram no enterro do cara. Aí, os crentes do país da Crentolândia do século 21 vêm me falar que isso é religiosidade. Irmãos, aonde a gente está indo como crente? Caras deram a vida de joelhos, morreram ajoelhados. E hoje a gente olha e fala, não, orar de joelho é religiosidade. Isso é uma desonra para um monte de mártires, de santos, que morreram. Ah, mas a gente não pode orar de pé? Pode orar de pé, sentado, deitado, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nada como orar de joelho. Por quê? Porque Deus só recebe oração de joelho? Não. É porque quando nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos que Deus é Rei e Senhor, e que nós somos os seus servos e que a gente não tem direito nenhum. Nós só temos um direito, de não ter direito. Não adianta, eu sei que vai ter gente que vai tribular, vai falar, ainda mais agora que a gente está na internet, não estou nem aí. Sem seguir a paz com todos e sem se santificar, pode entrar brilhando, pode pôr uma camisa reluzente, pode chegar com dinheiro, pode chegar com um carro, pode chegar com o que for, não entra na presença imediata de Deus. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E se não entra agora, você acha que naquele dia vai entrar? Agora é lógico que você deve estar aí falando, mas Márcio, tem um monte de gente tribulada que está me dando trabalho, tem gente que não gosta de mim, tem gente que fez isso, tem gente que fez aquilo. Irmãos, nós não temos poder sobre o outro, mas nós temos poder sobre nós. Como eu disse esses dias para alguns irmãos, às vezes você consertar com o outro é difícil, porque você não depende só de você, depende do outro. Mas uma coisa é certa, você precisa estar aberto, para que se quem te ofendeu chegar para você e falar, eu quero e vim aqui pedir perdão, você tem que estar com o coração aberto para perdoar. É isso que é seguir a paz. Às vezes não tem jeito, não depende de você, depende do outro, mas o que é de você tem o coração aberto. E aí no verso de número 15, ele vai dizer assim, e aí talvez você pergunte assim, como eu vou manter a paz com todos? Como eu vou seguir a santificação? Como eu vou perseguir? Ele vai responder no versículo 15. Ele diz assim, tenha o cuidado. Diga assim, eu preciso ter cuidado. Em outras versões vai dizer assim, sejam diligentes. Mas sabe o que é interessante? Essa palavra, tenha cuidado, sede diligentes, atentem, vigiai, que está em algumas versões aí, é a palavra grega episcopos. Você já ouviu a palavra bispo? Episcopos é a palavra grega que as nossas versões traduzem por bispo. Estranho isso. Agora, o que é um bispo? Você já se perguntou o que é um bispo? Um bispo nada mais é do que um supervisor, no caso do cristianismo, de muitas igrejas. Quando alguém era chamado de bispo na Bíblia, é porque essa pessoa supervisionava não uma, mas várias igrejas. Eram igrejas que estavam debaixo do cuidado e da direção. Por isso, João era um bispo.
Porque João tinha, e Apocalipse fala daquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas de Apocalipse eram igrejas que estavam debaixo da supervisão de João. Ele tinha o cuidado, o zelo, a responsabilidade. E sabe por que o autor de Hebreus usou essa expressão bispo ou episcopos? Por um simples fato. Ele está querendo dizer que nós temos a responsabilidade de correr atrás da paz, de correr atrás da santificação. É você que tem que supervisionar a sua vida. É você que tem que supervisionar as suas emoções, o seu coração, os seus pensamentos. É você que tem que cuidar. Nós somos os bispos dos nossos corações, das nossas emoções. Irmãos, eu não consigo cuidar do seu coração. A Neide, por mais que ela seja minha esposa, ela não consegue cuidar das minhas emoções, do meu coração e dos meus pensamentos. Isso é uma responsabilidade minha. Por isso ele diz, tenham o cuidado, sejam diligentes, ou seja, sejam bispos, sejam autoridade sobre vocês, dominem o vosso coração, cuidem dele, cuide das emoções. Sejam responsáveis. Irmãos, eu vou repetir aqui, esse século é o século da terceirização da culpa. A gente sempre está buscando alguém para jogar a culpa nele. Não há quem consiga chamar para si a responsabilidade. É difícil a gente chamar para nós. Não, irmão, eu estou tribulado porque eu escolhi estar tribulado. É porque eu tenho um monte de tribulação dentro de mim. Não foi porque de repente a Vaninha, não foi porque de repente a Vicentina, não foi porque de repente a Kelly me falou algo e eu fiquei tribulado. Não, eu fiquei tribulado porque eu estou cheio de tribulação e eu escolhi ficar tribulado. Você já viu alguém falar assim? A gente está sempre falando, não, mas eu fiquei tribulado, porque olha, você viu lá o que a pessoa fez comigo? Aí a outra chega e fala, eu também ficava. Não, se eu fosse você, eu tinha metido a mão na cara. Mas o autor de Hebreus está dizendo assim, vocês são os bispos. É você que tem que cuidar. É você que tem que perseguir a paz. É você que tem que perseguir a santificação. Mas ninguém está se santificando. Problema. Eu vou me santificar. Mas ninguém está se arrependendo. Problema, eu vou me arrepender. Mas ninguém está fazendo isso. Problema, eu vou fazer. Porque eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelo que entra na minha mente. Eu sou responsável pelo que eu deixo entrar no meu coração. Eu sou responsável pelo que eu deixo entrar nos meus olhos. Eu sou responsável pelo que eu deixo entrar nos meus ouvidos. Eu sou o responsável por mim. Porque eu sou o bispo do meu coração. Eu preciso supervisionar. Irmão, o que está dentro da sua mente agora? Agora não, que de repente na sua mente está me dando uma cadeirada. O que passa na sua mente durante a semana? O que durante a semana fica fermentando o seu coração? Você é responsável. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós. E aí ele vai dizer assim, tenham o cuidado de que ninguém se aparte da graça de Deus. Ou seja, supervisiona as suas emoções, o seu coração, supervisiona os seus pensamentos, cuida de você. Por quê? Porque nós podemos. Vou repetir agora, mais pelo povo da internet. Porque nós podemos
nos afastar da graça de Deus. Irmãos, graça não é cheque em branco para a gente fazer o que quer. Eu acredito que num momento desse ano a gente vai pregar sobre graça, porque eu creio que a igreja precisa entender. Nós precisamos entender o que é graça. Hoje as pessoas acham assim, não, nós vivíamos na época da lei, agora a gente vive na época da graça. O que está sendo ensinado é assim, antes você não podia pecar porque Deus punia, agora você pode pecar porque Deus não pune mais ninguém, porque Jesus morreu na cruz. E não é isso. Graça é uma palavra que significa o seguinte, vou fazer resumido aqui porque não é a ideia. Pensa num pecado, numa atitude, numa situação que você não consegue mudar. Pensou? Vou repetir. Pensa numa situação, pecado, alguma situação que não tem como mudar. Humanamente falando, você olha e fala assim, olha, eu não vejo jeito, eu não consigo, não tenho força, não tenho capacidade, não sei nem o que fazer. Pensou? Sabe o que é graça? Graça é Deus chegar para você e falar assim, eu estou te dando o poder para você resolver essa situação. E aí você vai lá e resolve a situação, e você diz assim, cara, foi Deus, porque eu não sabia o que fazer. Isso é graça. Então, graça, diz lá, não roubarás. Não é porque agora nós estamos na graça e podemos roubar porque Jesus morreu na cruz. Não. Eu tinha uma compulsão por roubar. Eu sou cleptomaníaco. Não aguento ver nada que eu roubo. Se converte. Agora você está na graça, irmão. Pode continuar. Não. Agora, pelo poder sobrenatural de Deus, eu vou conseguir não roubar. Humanamente eu não consigo, mas pelo poder do Espírito eu consigo. Isso é graça. Só que o autor de Hebreus está dizendo que nós podemos se apartar disso, se afastar disso. Ou seja, quando eu não busco a paz, quando eu não busco a santificação, quando eu não cuido do meu coração, eu posso sutilmente ir me afastando desse poder sobrenatural que está à minha disposição para resolver situações. Esses dias eu falei para o João, João, eu acho que eu termino 2021 sendo não mais sábio que Salomão, mas eu acho que eu vou ser tipo assim, quase igual Salomão. Porque, irmãos, olha, nós estamos o quê? Hoje é dia 10. Todo dia, fazem 10 dias que eu estou orando, todos os dias, Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria para aconselhar, para falar com cada pessoa, para resolver cada situação da igreja, porque eu estou falando, Deus, eu não tenho capacidade. Senhor, isso é grande demais. Eu não sei o que falar para fulano, eu não sei o que falar para ciclano, eu não sei como agir nessa situação. Me dá sabedoria, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou confiando na graça dele, que uma hora ele vai olhar e vai falar, Márcio, toma a sabedoria aqui para agir nisso, toma nisso. Ou seja, eu estou supervisionando o meu coração e estou vendo que há situações que eu não consigo vencer, eu não tenho capacidade, e eu estou confiando na graça. Só que eu posso me afastar disso. Você pode se afastar disso. E a gente precisa tomar cuidado, supervisionar. Fala para o seu irmão assim, irmão, supervisiona esse coração aí. Vamos ler 2 textos. Provérbios 4, 23. Aleluia. Vamos ler aqui no Provérbios 4, 23. Eu vou ler até 3 e você vai ler em voz alta. 1, 2, 3.
devemos guardar o coração. De quem é a responsabilidade de guardar o coração? Diga assim, é minha. Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda que você pise no meu pé, e eu tenha vontade de dar um soco em você, eu tenho que guardar o meu coração. Vamos ler mais um? Provérbios 16, 32. Ó, tecnologia. Provérbios 16, 32 diz assim, vamos ler, contar até 3, vocês vão ler. 1, 2, 3. Você entendeu o que você leu? Melhor é o paciente, em outra versão diz, do que o valente. E melhor é o que domina o seu espírito ou domina o seu coração do que aquele que conquista uma cidade. Irmão, você pode ser valente, você pode estar conquistando tudo. Se você não domina o seu coração, a Bíblia diz que não vale. Sabe por que não vale? Porque mais hora ou menos hora você vai pôr tudo a perder. Então é melhor alguém que consegue dominar o seu espírito. Melhor é alguém que consegue dominar o coração. Deixa eu te fazer uma pergunta, como está o seu dominômetro? Como está a capacidade de você dominar o coração? Como está a capacidade de você dominar suas emoções? Domínio próprio é um fruto do Espírito. Sabia disso? Ou seja, uma das ações do Espírito nas nossas vidas é fazer com que a gente tenha domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É a capacidade de, nas situações mais adversas, você conseguir agarrar você e falar, quieta. Entenderam? Domínio próprio é a capacidade que você tem, dada pelo Espírito, é um trabalhar do Espírito na sua vida, que te capacita a, nas horas mais adversas, você catar você mesmo e dizer, quieta, não faz nada, cala a boca. Por isso é que se você se converteu e ainda continua com aquela linguagem, não, comigo eu dou soco, eu dou facada, eu dou tiro, eu ponho chumbinho na comida. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Jesus vai pegar você. Talvez muitos de vocês não me conheçam a fundo. Mas, irmão, quando eu estava no mundão, eu grudei gente com revólver. Eu cheguei a sair na mão com 3 caras. Essa mansidão, essa doçura que você às vezes olha e fala assim, nossa, ele é tão calmo. Só Jesus sabe. Não levava desaforo para casa. E às vezes, cara, às vezes eu fico pensando, a gente chegava nos bailes, se alguém olhasse, Vaninha, se alguém ficasse olhando para mim 30 segundos e eu tivesse meio invocado, eu já ia lá e falava, por que você está olhando para mim? Não, nada não. Não quero você olhando para mim, senão vou vir aqui e vou quebrar sua cara. Aí um dia eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. E aí, irmão, a valentia teve que morrer. E sabe como morreu a valentia? Um dia nós está aqui no culto,
Acabou o culto, todo mundo foi embora, chega um cara aqui xingando, me xingou de tudo, até de santo. E ainda falou que ia chamar os manos para quebrar toda a igreja aqui. E eu olhando e me veio um filme de mais de 20 anos atrás. Falei, Deus, se fosse no velho tempo, eu passava ele pela essa grade. E eu mantive a mansidão, falei com ele em paz. Depois cheguei em casa alegre, falei, ô Jesus, obrigado, consegui vencer. Mas muitos desses apareceram na caminhada. Vocês entenderam? Então, vamos voltar aqui para a ofensa. E aí, irmãos, ele termina falando de que nenhuma raiz de amargura brote no coração. Ou seja, vamos pegar o contexto aqui. Nós estamos falando de ofensa. Irmãos, não tem como ser crente, aliás, nem ser crente, não tem como viver sem ser ofendido em algum momento. É para crente e não crente. Para crente eu acho que pega mais porque a gente acaba sendo mais sociável, irmãos. Por mais que as pessoas olhem e falem que a igreja tem dificuldades, irmãos, é na igreja que a gente estabelece mais relacionamentos. E é onde pode dar mais chabu. Mais hora ou menos hora, alguém vai pisar no seu calcanhar. Mais hora ou menos hora, alguém vai ter uma atitude que vai vir para tentar entrar no seu coração como ofensa. E se você não cuidar, não supervisionar o seu coração, essa ofensa vai entrar como uma semente e vai começar a enraizar. Isso fala que ofensa e amargura são coisas que podem entrar na profundidade da alma. E para arrancar é difícil e dói. Uma vez que a ofensa entrou, foi plantada no coração, e ela começou a dar as raízes, irmãos, arrancar vai sair pedaço, velho. Vai doer. As mulheres aí, sabe aquelas que vocês vão lá para tirar a cutícula, unha encravada, sei lá. As manicures não tem que socar uns negócios lá no canto da coisa lá. É gostoso? Ou dói? Dói? Mas se você quer, às vezes, parar a dor que já se instaurou, vai ter que doer um pouco para arrancar aquilo. Arrancar dente. Por que dão anestesia? Porque o dente está enraizado no osso. E na hora de arrancar, se fosse anestesia, vai doer. Você já fez? Quem daqui já fez canal? Por que dói? Porque vai mexer com a raiz do dente. Vai pegar uma broquinha e vai socar lá na raiz do dente. E vai ter que socar um negocinho lá para puxar a raiz. Dói. Quando a ofensa entrou no coração e criou raízes, vai doer para tentar arrancar. Mas a Bíblia diz que é necessário que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir ter paz com as pessoas. Você não vai conseguir a santificação. E aí você não vai ver Deus. E aí vira um ciclo maldito. Sabe por quê? Olha o que diz aí. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos, o que está aí? Vos perturbe. Irmãos,
Quando a ofensa entra e a amargura se instaura no seu coração, sabe quem vai sofrer primeiro? Não é o outro, é você. Agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Você vai virar um perturbado. Sabe, vocês não, que vocês estão aqui, mas o povo que está em casa, você só pensa naquilo, você só pensa no que a pessoa fez, você só pensa em como de repente se vingar, você pensa só como você pode dar o troco, e aquilo não sai da sua mente, do seu coração. Você vai orar, você só pensa nisso, você só pensa no que te fizeram, você só pensa que você vai caçar versículo bíblico. Não, Deus, a Bíblia diz que a vingança é do Senhor, mas eu acho que eu também posso dar uma vingancinha. Você fica perturbado. O autor de Hebreus está dizendo que se a amargura entrar, você vai começar a colher. É você, não é o outro. É você. Vai ficar perturbado. Vai sair a paz. Agora, irmãos, se nós estivermos num ambiente onde tem ofensa, onde tem amargura, o ambiente fica perturbado. O ambiente pode ficar perturbado. Você já se reuniu com um grupo de gente amarga? Que depois você saiu e falou, meu Deus, gente, ai, meu pai, nossa, eu fui na casa do irmão fulano e saí de lá com peso. O autor de Hebreus diz assim, se a raiz de amargura brotar, vai perturbar você. E, finalzinho diz assim, e por ela, muitos se contaminem. Quando a árvore da amargura brota e começa a dar frutos, e a amargura aqui, irmãos, fala de algo azedo e afiado. Azedo e afiado. Primeiro, vai perturbar você. Você já comprou sapato apertado? Que começou a pegar naquele calinho, ou fez uma feridinha, e aí você vai num lugar, imagina, vai numa festa, aí tá lá, casamento, você é padrinho, tá em pé lá, e o casamento vai demorando, pastor, 4h30 pregando, e você tá lá, não sabe mais o que faz com o pé, levanta o pé, põe para frente, põe para trás, tira um pouquinho o sapato para aliviar, e fica, ai meu Deus, ai, isso não acaba logo, vou correr no carro para pegar a chinelinha, né? Ou se não levou chinelinha, não, na hora que sentar para jantar, almoçar alguma coisa, eu vou tirar esse sapato. Aquilo fica incomodando, fica perturbando. A amargura é a mesma coisa, é azeda e afiada. Ela perturba você, mas o autor de Hebreus diz que ela tem o poder de contaminar outros. Por isso, vou dar mais uma. Quando você... Posso ser duro? Mas se não puder também eu vou ser do mesmo jeito. Quando você estiver vivendo um tempo de amargura, cale a boca. Porque senão você vai contaminar pessoas. Márcio, mas eu fico com a amargura toda para mim. Não. Procure gente madura. Para abrir o coração, para de repente falar, estou amargo. Estou espumando, estou destilando veneno, me ajuda. Porque, irmãos, se nós estivermos cheios de amargura e perturbados, já viu aquela pessoa perturbada? Eu creio que todos nós conhecemos no mínimo uns 10. Que aí você chega para conversar com a pessoa, você está todo alegre, meu Deus, fui para o culto, Deus falou comigo, mas ela está amarga. Aí começa, mas eu acho que aquela palavra foi uma indireta.
Aquilo ali acho que não era de Deus, não. Eu tenho que tomar cuidado, né, para não ser um negócio, de repente, Você sabe, você conhece os amargos. E você sabe que às vezes você estava em paz, mas conversou com alguém que te tirou a paz. Porque ela está chupando limão, pegou o limão da boca dela e pôs na sua boca. Agora, irmão, sabe o que é interessante? A amargura não dá para esconder. Eu sei que tem gente aqui que se for chupar limão, não vai fazer careta. Mas 90% de vocês, se eu te der um gomo de limão, você vai fazer uma cara que vai ficar visível. A amargura é visível. E contamina. Já passou aquela situação assim, que tem alguém aqui na igreja que você nunca falou com ela, nunca conversou, não sabe, mas aí chega um irmão para você e fala assim: ai, você viu aquela irmãzinha ali que está vindo agora para a igreja? Não fui com a cara dela. Aquela famosa frase: o meu santo não bateu com a dela. Ah, estou achando muito metidinha. Chegou toda. Eu sei que aqui no nosso meio isso nunca aconteceu. Mas faz de conta que acontecesse. Você nunca teve contato, você não tinha uma opinião para com aquela pessoa. Mas agora você começa a prestar atenção. E você não vai prestar atenção nas virtudes, você vai prestar atenção naquilo que falaram para você. E aí daqui a pouco você já está, metidinha mesmo, hein? Chegou de Uber. Todo mundo, às vezes, que não tem carro, vem de Uber. Mas por que ela é a metidinha? Por que agora você está achando ela metidinha? Porque contaminaram o seu coração. É por isso que eu disse, se você tiver amargo com alguém, cuidado para quem você fala. Sabe, irmãos, eu vou ser bem sincero aqui. Tem muita gente que está desanimada, que não está vindo para os cultos. Tem muita gente que desviou, porque ouviu o que não tinha que ouvir. Foi contaminado pela amargura. Nós, pais, crentes, precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala dentro de casa. Sabe quando você vai falar mal de alguém e fala mal dessa pessoa perto dos seus filhos? Aí depois, meu filho não quer saber da igreja. É lógico, Zé. Para ele a igreja não presta. Porque sai do culto, chega em casa, vai falar mal dos irmãos. Às vezes a Melissa chega e fala assim: o que vocês estão conversando aí? Não te interessa. Pai, você vai conversar com quem? Vou conversar com Jesus. Mas você está indo na igreja para fazer o quê? Estou indo para falar com o Senhor Jesus. Porque a gente precisa guardar o coração dela. Ou é a mesma coisa, mulher, você está amarga com seu marido e vai desabafar com os filhos. Marido, você está amargo com os filhos, com a esposa, e vai desabafar com os filhos. Vai contaminar. Vai contaminar. Irmãos, cuidado. Vamos cuidar do nosso coração. Às vezes, irmão, se a gente tiver com o coração muito ruim, é melhor ficar trancado num quarto. Pede para o seu marido, abre uma portinha assim na porta e o seu marido ou sua esposa passa comida por baixo. Fala, eu vou dar um tempo de me encontrar com algumas pessoas, eu vou dar um tempo, por quê? Porque eu preciso seguir a paz, preciso caçar a paz.
E é melhor eu não estar em certos ambientes, porque eu estou amargo, eu estou destilando veneno, a minha árvore está na época da frutificação da amargura. Eu estou afiado. Já viu aquelas pessoas que você encosta perto, é só espinhada? Vou terminar. Quando você está com a raiz de amargura, a palavra diz que você fica perturbado. E o pior, você se torna um perturbador. A gente não se atenta para isso. Irmãos, eu tenho aprendido que a ofensa e a amargura deixa a gente cego. Você já viu quebra-pau no Facebook? Você já viu quebra-pau em grupo de WhatsApp? Em vez de chamar no privado, põe em público. Aí perturba. Irmãos, eu entro no Facebook. Sabe para quê? Para ver, às vezes, mensagens que o pessoal manda aqui para a igreja, né? E aí eu respondo. Ou para ficar vendo curiosidade. Aqueles videozinhos para dar risada, que não tem bobeira nenhuma, de gente caindo, sabe aquelas pegadinhas? Essas coisas assim. Aí tem aquele monte de coisa lá, eu vou passando direto, só vou rolando, não quero saber. Porque uma vez eu cismei de ver aquilo, meu pai do céu. Que perturbação, velho. E o pior é que eu já vi gente de uma tal de igreja apostólico libertador de Israel quebrando o pau no Facebook, velho. Ainda bem que não é nossa igreja. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Para isso aí não me perturbar, estou passando de largo. Já saí de grupo de WhatsApp. E eu vou ser sincero aqui, já dei graças a Deus por certas pessoas que saíram de grupo que eu estava. Porque toda vez que entrava era uma perturbação. Você conhece alguém assim? Que faz parte de um grupo? Que quando você olha lá, vê o número ou vê o nome, você fala, aí vem. Todo perturbado se torna uma perturbação. Vamos ler mais um versículo e a gente vai orar. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. Diz aí. O que diz aí? 1, 2, 3. Sabe por que o diabo quer jogar ofensa e divisão no nosso meio? Porque o diabo leu Provérbios 18, 19. Ele sabe que quando estamos unidos, nós somos como uma cidade fortificada. E nós somos como ferrolhos numa porta, num castelo. É difícil de invadir. Sabe por que o diabo quer que você não ajude, não tenha paz com seu irmão? Porque ele sabe que se você estiver unido com seu irmão, ele vai ter problema. É por isso que nós temos que caçar a paz. Eu quero desafiar você a caçar a paz. O que for da tua parte, tenha paz com todos. Ah, Márcio, eu vou ter que sair daqui e pedir perdão para aquela tribulação. Não é isso. É estar com o coração aberto para orar por aquela tribulação. Orar e falar, Senhor, assim como o Senhor está falando comigo, fala com ela. E se essa pessoa chegar para te pedir perdão, com arrependimento, esteja pronto a perdoar. Esteja pronto. É isso que às vezes é seguir a paz.
é não estar armado para se vingar. Porque às vezes o outro vai ser convencido pelo Espírito e vai vir para pedir perdão. Mas aí você pode estar armado e falar, é agora, quem me viu na prova e não me ajudou. Essa vitória hoje tem sabor de mel. Não tinha como não acabar com esse cântico. Nós não vamos pedir para o pessoal do louvor subir aqui e cantar. Perdão se você gosta. Eu, particularmente, acho que é um hino à vingança. Mas, não, irmãos. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando você estiver em cima da carne seca, você vai ajudar. Irmãos, o que for de nós, vamos seguir a paz? Não, vocês estão tão animados. Do que for da nossa parte, vamos seguir a paz. É um mandamento. Não é se você sentir, é mandamento. Vamos colocar agora o nosso coração diante do Senhor? Vamos expor o nosso coração diante dele? Você está meio amargo? Você está sentindo amargura por alguém? Tem alguém que você não está aguentando nem ver a foto no Face, que dá vontade de já entrar lá e dar soco? Tem alguém que você odeia mesmo? Tem alguém que você fala assim, meu, se tivesse que sair hoje daqui para pedir perdão, eu prefiro perder a salvação? Irmãos, às vezes a gente chega num nível que isso está no nosso coração. Crentinhos, lindinhos. Vai dizer que você nunca sentiu isso. Você não, irmão, quando você está odiando alguém. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Pôr o coração diante de Deus. Tire essa semana para orar pelos seus inimigos. Vou repetir. Tire essa semana para orar pelos seus inimigos, por quem está perseguindo você. Mas não é aquela oração, Senhor, essa semana, mata, que desça fogo do céu e consuma. Não. Senhor, traz o arrependimento. Senhor, traz luz. Senhor, faz essa pessoa entender o mal que ela me fez ou está me fazendo. Isso, irmãos, mata a árvore da amargura. Foi por isso que Jesus disse, ore pelos seus inimigos. Bendiga aqueles que vos maldizem. Tem alguém maldizendo você? Fala bem dela. Exalta as virtudes. Funciona, irmãos, porque funciona comigo. Eu tenho aprendido isso. Isso mata a ofensa e a amargura nos nossos corações. Vamos orar pelos que nos perseguem? Vamos orar por aqueles que nos ofenderam? Vamos? Mesmo que você não quiser orar, ore. Porque eu sei que não é gostoso. Mas vamos colocar o nosso coração diante de Deus? Vamos? Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé. Na verdade, assim, quem puder se ajoelha, acho que é bom. Assim, quem puder não. Você que sabe que tem alguém que você tá amargo, se ajoelha diante de Deus. Reconhecendo que você precisa da graça dele. Deus tem graça disponível para nós, irmãos. Peça graça, peça sabedoria agora. De repente você está ofendido comigo, peça graça para Deus para você me suportar. Você está amargo com alguém te ofendeu muito profundamente, você está chateado, põe diante de Deus agora, você é bispo do seu coração.
Se você entende que precisa haver um momento de conserto, coloca diante de Deus. Eu não quero que você saia daqui nessa noite tentando consertar tudo com as pessoas. Não faça isso. Eu quero que você ore. Essa semana você vai orar. E você só vai sentar com alguém se o Espírito de Deus gerar a situação. Não force a situação, porque às vezes tem situações que a gente vai piorar. Você vai orar e vai pedir para Deus, Deus, seja o momento certo. E Deus vai preparar, você vai entender, você vai falar, foi Deus que preparou esse momento. Para ter esse momento, e aí você vai ver a graça de Deus operando. Oh Deus, Senhor, em cima daquilo que aprendemos nessa noite, em cima daquilo que ouvimos nessa noite, Senhor, em cima dessa questão da ofensa, da raiz da amargura, Senhor, quem de nós aqui já não foi ofendido? Quem de nós aqui ou em casa já não passou por momentos de ofensa? Senhor, pessoas que fizeram coisas, falaram, tiveram atitudes que nos ofenderam, nos entristeceram, Senhor, que nos feriram, que nos magoaram, Senhor, todos aqui. Mas Jesus, a tua palavra diz que há uma graça, Senhor, reservada para aqueles que, Senhor, estão entendendo isso. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos caçar a paz, que nós devemos caçar a santificação. Oh, meu Deus, nessa noite nós nos arrependemos, Pai, por toda a raiz de amargura que nós deixamos brotar nos nossos corações. E agora, Senhor, muitos de nós têm uma árvore frondosa, fica mais difícil, Deus, arrancar agora. Ó Deus, perdoa se em algum momento, pela amargura do nosso coração, nós contaminamos a outros. Se você entendeu que você contaminou pessoas, peça perdão agora. Se você já gerou contenda, se você já gerou perturbação, parece ser algo bobo, irmãos, e até uma brincadeira, mas se você já causou perturbação num grupo de WhatsApp, se você já causou perturbação até mesmo num grupo na internet, nas redes sociais, porque você estava amargurado, peça perdão a Deus agora. Se você já contaminou pessoas, se você sabe de alguém que de repente está afastado, está desviado, está abatido porque ouviu coisas da sua boca, se você já contaminou o coração dos seus filhos, se hoje os seus filhos não querem saber de Deus pelas coisas que eles ouviram na sua casa, peça perdão. Vamos nos apropriar dessa graça de Deus. Se existe algum relacionamento na sua vida quebrado, que você olha e fala, é impossível isso ser restaurado, ponha diante do Senhor. Ó Deus, nessa hora também nós oramos pelas pessoas que estão nos perseguindo, pelas pessoas, Senhor, que nos maldizem. Nós oramos, Senhor, pelas pessoas que se colocaram como nossos inimigos nessa noite. Ó Deus, nós oramos para que o coração dessas pessoas sejam quebrantados. Senhor, que nós possamos ver essas pessoas quebrantadas, Senhor, saindo desse estado de amargura para que haja vida. Senhor, nessa noite nós nos colocamos como bispos dos nossos corações. Senhor, perdoa porque nós deixamos a ofensa entrar, a amargura se alojar. Nós deixamos, Senhor, com que isso se transformasse numa árvore. E hoje, ó Pai, a gente sai por aí contaminando pessoas. Mas muito mais do que isso, Pai, nós estamos perturbados. Senhor, existem coisas que não saem da nossa mente, do nosso coração. Senhor, isso está perturbando. Senhor, nos ajuda, dá essa graça que nós precisamos, Pai. Peça a graça para Deus, querido. Admita que você não consegue, admita que você não pode, admita que está doendo, admita que você quer vingança, admita o que está no seu coração e se apropria da graça. Fala, Senhor, tem graça para mim.
tem recursos sobrenaturais para mim. Irmão, não foge. Não adianta você fugir. Ah, vou para outra igreja, vou para outro ministério. Não adianta. A gente tem que resolver, a gente não pode viver a vida fugindo. A gente não pode viver a vida fugindo. Repito, não saia daqui para resolver situações com as pessoas. Tenha uma semana de oração e peça para Deus criar o momento. E Deus vai criar. Não tenha pressa. O importante é você ter colocado o seu coração diante do Senhor. O importante é você admitir que há ofensa e há amargura. Para você ver a graça de Deus operando. De repente você também foi o ofensor e Deus vai revelar para você, olha, você não é só o ofendido, você é o ofensor também. Às vezes nós não somos só vítima, irmãos. Às vezes nós também somos culpados. Peça para Deus se revelar, te revelar, e mais uma vez, peça para Deus preparar o momento para você ir pedir perdão. Mas é tudo Deus preparando. Não saia daqui para consertar situações. Saia daqui disposto a consertar primeiro na oração. Estou repetindo, peça primeiro para ser consertado na oração. E Deus vai preparar o momento para essa cura. Amém?